Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, no 5º domingo da Páscoa, para alimentar nossa alma, nós ouvimos o Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. E brada aos nossos ouvidos estas santas palavras do Divino Mestre: sem mim nada podeis fazer. Como o ramo está ligado ao tronco da videira para que tenha vida, nós também estamos ligados a Cristo para que tenhamos vida. Eu quero destacar uma palavra de Jesus nesse Evangelho. Várias vezes ao longo do Evangelho, ele fala em dar fruto. Dar fruto. Queridos irmãos, impressiona-nos que Jesus não fala no plural, ele fala no singular: dar fruto. Que fruto é esse? Ele mesmo, Jesus Cristo. É esse o fruto que nós devemos dar. Nosso Senhor, uma certa vez disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática. Ou seja, nós também somos como Nossa Senhora, ou pelo menos deveríamos ser como ela, dar fruto. Qual foi o fruto que a Virgem Maria deu ao mundo? Nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que rezamos na primeira parte da Ave Maria: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sejamos então como Nossa Senhora, a Mãe de Deus, parir Cristo para o mundo. Parir Cristo. Nós estamos eternamente, num bom sentido, grávidos, dando à luz a Cristo. Claro, não como Maria. Maria concebeu por obra do Espírito Santo, deu à luz a Jesus de uma maneira única. Mas nós parimos Cristo de uma maneira mística, espiritual. No livro do Apocalipse, capítulo 12, a Santíssima Virgem Maria, mesmo no céu, já glorificada, mas ela é apresentada como grávida, prestes a dar à luz a uma criança que deve governar o mundo inteiro com o cetro férreo. Lembremos o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 12. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a cabeça coroada com 12 estrelas e a lua debaixo de seus pés. Ela estava grávida, prestes a dar à luz a uma criança. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que nós não sejamos estéreis na vida espiritual. Todos nós que estamos aqui somos frutos da cruz. Somos frutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos dar à luz a Cristo, como já disse aqui. O fruto que nós damos é Cristo, mas nós somos os frutos de Cristo. Jesus não foi estéril. Jesus falou: quando eu for elevado da terra, ou seja, quando eu for crucificado, quando eu ficar entre o céu e a terra, atrairei todos a mim. O Senhor exerce sobre nós um magnetismo poderoso. Em outras palavras, nós nos sentimos atraídos por Ele. Deixemo-nos atrair pelo Senhor.
Jesus, numa passagem do Evangelho de São João, ele ensina: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Meus irmãos, uma coisa Jesus não vai ouvir da parte daquele que tentou nos sequestrar dele, o pai da mentira. Ele não vai ouvir desse pai da mentira que não existem almas que o amem. Existem muitas. Muitas almas que precisam ter os seus caminhos cruzados com o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, como a samaritana no poço de Jacó. Todos os dias ela ia recolher água naquele poço. E um dia nosso Senhor propositalmente parou naquele poço, despachou os discípulos para que fossem comprar suprimentos na aldeia próxima, porque ele queria aguardar aquela mulher que viria para buscar água. Foi um encontro belíssimo, que concluiu a mulher crendo em nosso Senhor, e ela entusiasmada foi à aldeia, a Samaria, para chamar outras pessoas, para encontrarem aquele de quem as Escrituras falavam, o Messias, o Cristo, o desejado dos nossos corações. Queridos irmãos, quantas almas têm sede de Deus? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vocês, eu, nós somos almas apaixonadas pelo Senhor. Peçamos a Deus que o nosso encontro com Ele cada vez mais se torne firme. Quantos de nós ainda somos muito infantis na vida espiritual? Nós não podemos, como um fruto de uma árvore, ficar verde o tempo todo, senão apodrece. O fruto tem que amadurecer. É o que dizia São João, na segunda leitura, na sua primeira carta. Olha como ele chama os destinatários dessa sua carta: filhinhos, filhinhos. No Novo Testamento, na igreja primitiva, os fiéis eram tratados como divididos em 3 categorias. Esses aqui, os filhinhos, que eram aqueles mais verdes, que estavam começando na vida de fé. Filhinhos, ainda precisavam dar passos largos. Depois vem a segunda categoria dos jovens, que não diz respeito à idade, mas a quem avançou um pouco mais na vida cristã. E por fim, a terceira categoria mais elevada, a dos pais. Quem são os pais? Aqueles bem adiantados na vida espiritual, que produz fruto. Se você é pai, é porque tem filho. Se você é pai, é porque tem filho. O filho é o fruto do pai. Queridos, que nós aqui também tenhamos de Deus essa graça, de sairmos de filhinhos para jovens e de jovens para pais. Não é assim também que Jesus nos tratou? Uma hora Ele nos chama de discípulos, outra hora de servos, outra hora Ele nos chama de amigos. Por fim, no dia da sua ressurreição, Ele nos chama de irmãos. Irmão é muito mais do que servo, discípulo, amigo. Queridos irmãos, que Deus nos dê a graça de darmos fruto, se estivermos ligados a Ele. O que é que nós aqui podemos fazer por conta própria? Nada. Sem o Senhor, nada podemos fazer. É por isso que rezamos. Quando o homem reza, o homem manifesta que depende inteiramente de Deus, do alto. Queridos,
Por isso, iniciamos o nosso dia com a oração, finalizamos o nosso dia com a oração. Se Deus não tivesse nos dado a vida, nós não viveríamos. Então, Senhor, sem Ti não podemos viver. Sem Ti nada produzimos. Sem Ti não podemos dar fruto. Queridos irmãos, que ressoe também aos nossos ouvidos essa palavra de Jesus: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O que é permanecer? É ficar. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando Jesus fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, Ele quer dizer, os laços que construímos não se romperão, nem mesmo com a morte. Nós ficaremos com o Senhor para sempre. É por isso que para nós que cremos, a morte não dá a palavra final. A morte para nós não é a linha de chegada. Meus irmãos, olhem bem aqui para o altar da nossa igreja matriz. Vocês estão vendo aqui as imagens daqueles que produziram muito fruto e que continuam a produzir fruto. Eles mesmos são frutos. Os santos, eles são frutos da cruz. Quando nós tivemos a ideia de fazer o altar nessa disposição, colocando ao centro a imagem do Cristo crucificado, que lembra para nós a árvore da vida, e nas laterais os nichos, cada um contendo uma imagem, um retrato de quem amou a Deus até o fim. Nós queríamos passar para a comunidade esse recado: os santos são frutos desta árvore, que é a cruz. Eu já disse a vocês, e vocês deveriam saber me responder: se eu quero a manga, eu vou à mangueira. Se eu quero a laranja, eu vou ao pé da laranja. Se eu quero colher o fruto da santidade, eu vou à árvore da vida, que é a cruz. Foi bem aqui, meus irmãos, na cruz, como aprendemos na sexta-feira da paixão, que nós fomos paridos. Quando o peito do Senhor foi aberto e brotaram da fenda do peito do Senhor sangue e água, todos nós nascíamos nessa hora. Nossa Senhora estava em pé aos pés da cruz, como uma bela parteira, acompanhando o nascimento de todos nós. Por isso que ela é mãe, por isso que ela estava em pé aos pés da cruz, tendo também ao lado dela o discípulo que Jesus mais amava. Olha aqui o Calvário representado na nossa igreja matriz de Goianésia. Quantos frutos o Senhor deu, dá e continuará a dar. Nós também estamos aqui, nesses nichos. Só que nós ainda estamos sendo apurados. Como dizia Jesus aqui no Evangelho: todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. Mas todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Dizia São Filipe Neri que um santo não se faz da noite para o dia. É um trabalho a longo prazo. O Senhor está nos moldando, meus irmãos. Como diz o Salmo 126, nós somos as obras das mãos de Deus. Não deixes, Senhor, esta obra de tuas mãos inacabada.
Alguém que não se torna santo é como aquela casa, seu Raimundinho, que se constrói, mas fica só pela metade das paredes. Lembra lá da comunidade Santo Antônio? A comunidade começou, fez os fundamentos, conseguiu chegar até a metade da parede. Anos e anos a obra parada. A obra já estava quase ficando comprometida. As paredes cheias de lodo, até que a comunidade retomou a obra e concluiu. Eu lembro isso para fazer esta comparação. Nós também somos muitas vezes como essa casa que fica parada por tanto tempo. Peçamos ao Senhor, retoma a obra, Senhor. Deus quer fazer a obra, nós que não deixamos. Nós que não deixamos Ele nos lapidar. Deus, Ele faz a obra e a gente chega lá e atrapalha. Desfaz aquilo que Ele fez. Só Deus nos faz santos. Meus irmãos, não falar dos santos é dizer que Deus não gera. Deus não produz frutos. No Evangelho de São João, Jesus diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem muito lugar para os santos. Tem lugar para todo mundo no céu, para aqueles que querem ser santos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Dizia também Jesus no Evangelho de São João: meu Pai trabalha sempre e eu também preciso trabalhar. Qual é o trabalho de Deus? Fazer-nos santos. Fazer-nos santos. Então, Senhor, não deixa essa obra inacabada. Não deixa eu atrapalhar esta obra. Quantos, infelizmente, ficarão só pela metade? Uns só nos fundamentos. Outros chegarão até a metade das paredes. Outros ainda receberão o teto da casa, mas não receberão o acabamento. Todos nós estamos sendo podados. Mas quando Deus nos poda, é para que tenhamos a força de darmos mais fruto ainda. Queridos irmãos, somos os frutos de Deus, os frutos da cruz. Permaneçamos nele, para que continuemos a dar frutos. Mais uma vez eu lembro a vocês, daremos frutos para sempre. Os frutos que os santos dão são de vida eterna, duram para sempre. É por isso que nós continuamos a pedir a intercessão desses servos de Deus, porque eles geram frutos para sempre. Meus irmãos, dizer que com a morte nós vamos dormir é tirar toda a força da cruz. Jesus tem vida e vida em abundância para nos dar. Ele não veio só nos trazer vida, veio nos trazer vida e vida em abundância. Ele tem muita vida para nos dar. Permaneçamos nele e sobreviveremos à violência da morte. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará de Deus. Nem mesmo a morte. Nós estamos aqui, não é? Porque estamos com vida. Muitos de nós, embora não estejamos com tanta saúde, mas ainda temos um pouco de saúde para estarmos aqui. Por isso, acabar tudo com a morte, não poder mais louvar a Deus, não poder mais cantar os seus louvores. Gente, isso seria a maior humilhação para quem frequentava a missa. Tudo acabou com a morte. Não, meus irmãos, para nós não. A morte só é, no bom sentido, uma desculpa para a gente passar desse mundo para Deus. Não tem essa história de ficar dormindo quando morremos. Passamos para Deus imediatamente.
Ao juntar as pernas, ao afilar o nariz, como dizem, o corpo se esfriar, o corpo morrer, a alma passa para Deus. Para que nos átrios da casa do Senhor possamos louvá-lo para sempre. Como diz o Salmo 23, uma coisa só eu desejo, Senhor, habitar para sempre no teu santuário. Queridos irmãos, permaneçamos nele. E juntos dele, continuaremos a produzir muitos frutos para Deus. Vejam quantas almas Nossa Senhora continua atraindo para Jesus. Não só pelo exemplo que ela nos deixou, mas também pela sua intercessão. Quantas pessoas se voltam para Deus por causa da devoção dos santos? Amam tanto um santo que se sentem atraídos por Jesus. Como dizia o Senhor no final do Evangelho: nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Quando há santos, Deus que é glorificado. Por isso que na Santa Igreja Católica, a única verdadeira, não tenham medo de dizer isso, que Nosso Senhor quis e deixou no mundo, nenhuma outra não é a verdadeira. A única igreja verdadeira católica exalta muito a Deus, porque fala muito nos santos. Nesse altar aqui, é Deus que está sendo glorificado, porque todos esses aqui são frutos de Deus. Sem Deus eles não saberiam fazer nada. Sem Deus eles não conseguiriam dar nenhum passo. Mas com Deus puderam fazer tudo. Eis aqui os donos do mundo. São esses. Quem é de Deus? Esses que são os donos do mundo. Esses que influenciam de verdade. Sabe do que o mundo precisa? De santos. O mundo precisa de santos. É a seara de Deus, os santos. Quantos de vocês têm as plantações, colhem isso, colhem aquilo, mas Deus aqui, olha a plantação dele, nós também. Quem dera que na colheita não perdêssemos nada, mas há sempre perdas, mas que nessa colheita aqui não haja perdas, todos aqui sejam colhidos para o céu, que a colhedeira do Senhor nos recolha nas alegrias eternas. Dizia Jesus no Evangelho que quem não produzir fruto será como um ramo cortado e lançado fora para queimar. Sabe onde é o lugar daqueles que não dão fruto, porque secam e precisam ser queimados? É o inferno. Lá é o lugar daqueles que não deram certo, daqueles que ficaram pela metade, que secaram porque não estavam ligados ao tronco. Mas eu pergunto para vocês, e qual é o lugar daqueles que produziram fruto? Junto de Deus, no céu. Esse é o nosso lugar. Permanecemos nele e ele permanecerá em nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.